detalhes, mas é bom a gente sempre resgatar. Ele foi dado entrada em 2010, solicitando, ele entrou com o protocolo junto os 3 cadernos de EIA-RIMA, solicitando a declaração que na época eram os moldes do antigo ETM que se fazia na época. O antigo secretário emitiu essa declaração nesse processo, com a validade de 1 ano, apesar de hoje já ter se passado 4 anos. É importante frisar que se a CETESB recebeu esse documento dentro da validade de 1 ano, cabe a ela solicitar ou não algum tipo de revisão. Posteriormente foi encaminhado para o CONDEMA, para que ele fizesse as suas considerações nesse processo. E aí a empresa ela entrou também com uma alteração do projeto urbanístico, do CONDEMA. E aí consta também, como já foi colocado aí, esse ofício do antigo secretário, que seria emitido até então um ETM aí no prazo de 60 dias. Com base nisso, o CONDEMA deliberou que ele não ia fazer análise até que se tivesse esse ETM emitido. E aí, posteriormente, esse processo ficou parado e não teve mais nenhum encaminhamento. O ETM não foi emitido por conta do não cadastramento? Exato. Até porque para se emitir o ETM agora, é necessário que primeiro se finalize o cadastramento da gleba, nesse primeiro protocolo, para que a gente dê encaminhamento aí no ETM, para que o interessado entre no grampoário. Só que, ao que tudo indica, a CETESB ela se baseou. É importante frisar que o ETM, nos moldes que é feito hoje, na época ele não era feito. Então, ao que tudo indica, a CETESB considerou como ETM essa declaração antiga que foi encaminhada e assinada pelo secretário. Isso que eu digo que é um erro dele, porque aqui eu vi, agora tem a cópia da declaração, está aqui. E está claro, aqui está claro. Ele diz aqui no item 1, tendo em vista o porte de empreendimento que justifica o seu licenciamento ambiental por meio da apresentação de EIA-RIMA e os termos do convênio firmado entre a Secretaria Estadual, CETESB, com a Prefeitura Municipal, neste caso, caberá à CETESB o licenciamento ambiental e a aprovação dos estudos de impacto ambiental após considerar o exame técnico pelos órgãos ambientais do município, de acordo com o artigo 5º da Resolução CONAMA. Ou seja, como a CETESB pode considerar isto como uma declaração aprovando o empreendimento quando o próprio item diz que vai ser após a emissão do ETM? Ou seja, eles não sabem ler. Então, Silvia, a pergunta tecnicamente, né, com o esclarecimento que vocês deram, eu acho que o Lindenberg respondeu para você, viu, Tereza? Depois você aproveita. Eu prestei atenção. Você estava fazendo para ela e ele respondeu. Eu prestei atenção. Interessante. Silvia, nós temos soberania sobre o território do município, isso é previsto constitucionalmente e tudo mais. Nesse interim, que coordena junto da diretoria de licenciamento e planejamento ambiental aqui, né, esse encaminhamento todo, nós gostaríamos muito, secretário, de ter, após essa reunião, que o intuito é esse. Nós sugerimos, vereador, já por praxe, inclusive do CONDEMA, que fosse convocada após a equipe agora se debruçar com as dúvidas que nós estamos trazendo, com base no parecer técnico do próprio Conselho Estadual que deliberou, né? Nós agendarmos aí uma reunião técnica da Comissão de Análise de Território, a própria equipe técnica da Prefeitura, se entender, a gente convoca o representante do empreendedor para estar aqui, para ele vir tecnicamente também esclarecer isso, mas que esse debruçar de vocês, se essa reunião de hoje, e se existe, qual é o trâmite administrativo, no caso a gente provoca isso por escrito do CONDEMA, para que haja uma resposta técnica de vocês com base nesse aspecto, onde vocês possam sinteticamente apontar, olha, para que a coisa ande aqui, isso deveria ter sido obedecido, não está sendo obedecido. Então, quanto ao vazamento legal depois, eu acho que o próprio Conselho, até para que a gente possa criar um ambiente aí proativo da sociedade, da Secretaria se internalizar sem comprometer também a questão da gestão, secretário, porque a gente está falando de política também, senhor vereador, e a gente quer impessoalizar a questão, estamos falando da cidade, né?
a gente provocar daí o jurídico da prefeitura, com base inclusive no argumento que a secretaria vai nos dar, a doutora Andréia é especialista na área jurídica, que é a procuradora jurídica da secretaria também, né? E aí a gente tem instrumento para criar um documento com base legal, onde nós possamos aí sim caminhar, seja via Ministério Público, via a qualquer outro tipo de ação judicial, no sentido de retornarmos o processo para que minimamente ele cumpra o rito de licenciamento da forma como deveria ser. E se ele tiver que fazer revisão e alteração de todo o projeto dele, em razão das demandas que a sociedade coloca e as especificadas em lei, a gente possa dar um entendimento. É a minha sugestão. Presidente, eu só fazer um comentário na sequência do eu entendo, diante dos elementos que estão aqui, que a gente deveria atuar em dois tempos. No curtíssimo prazo, primeiro respondendo a pergunta do vereador, a Secretaria do Verde é parceira em fazer esses questionamentos e vai se manifestar dessa forma formalmente. Eu acho que a gente tem que trabalhar em dois momentos. No primeiro momento, diante desses elementos que foram colocados aqui, a gente oficiar formalmente a CETESB, dizendo de todos esses elementos que a gente tem nos autos, se manifestando do que a Secretaria do Verde entende desse processo. Tecnicamente falando, uma síntese disso que foi falado, qual é a situação do empreendimento no âmbito de aprovação, que não há cadastramento, que não há... Então isso nós vamos fazer formalmente a CETESB, porque nós já estamos num processo avançado de licenciamento do Estado, que poderia fazer com que a gente fizesse todo um esforço de grupo técnico, de aprofundamento, e que resultaria inócuo uma vez que o Estado já tinha andou com tudo. O jogo já teria sido jogado. Então, se me permite, presidente, o primeiro encaminhamento que eu queria anunciar, então, é uma síntese disso aqui, com os três que representam o corpo técnico da Secretaria, para a gente formalmente, à CETESB e ao CONSEMA, esclarecer a real situação disso aqui do ponto de vista da Secretaria, tecnicamente. Feito isso, e dizendo, olha, parem, né, segurem isso, quer dizer, olha, nossa visão é essa. É suspenso o processo. Por favor, em tempo. Aí a gente poderia, como segunda resultado dessa reunião, a gente criar esse grupo técnico da Comissão de Análise Territorial, se o vereador quiser acompanhar o presidente do problema, para que a gente, os técnicos nossos, sentem com vocês, né, e façam um aprofundamento que não é possível fazer nessa sala aqui nesse momento, que vocês possam... Ué, mas se vai fazer o ofício, tem que começar tudo de novo. Não adianta continuar a aprofundar o estudo disso aí que está tudo errado. Como que nós estamos hoje? Mas só com isso já vai comprovar. Tereza, hoje, se a gente não fizer nada de imediato, no curtíssimo prazo, a gente pode aprofundar uma discussão aqui quando a gente for... O cara já está entrando, a coisa já causou impacto. Já não, mas o ofício vai parar tudo. Nós temos que tomar uma medida. Tereza, eu estou dizendo, vocês estão perguntando se a Secretaria é parceira. A Secretaria vai relatar isso, a situação da aprovação do empreendimento, vai oficiar o CONDEMA, o CONSEMA, o Secretário de Estado e a CETESB. Vamos fazer isso dizendo que a todas essas questões a esclarecer, que nós vamos questionar o parecer que eles estão apresentando, vamos anexar a manifestação do CONDEMA sobre o assunto, o documento todo que a gente tiver, esses elementos que vocês estão questionando aqui, vamos fazer isso formalmente aqui em direito, para que a gente possa, inclusive, né, dizer que essa discussão, no nosso entendimento, precisa ser retomada. Então, essa é a medida que sai de hoje. O segundo ponto, foi proposto um aprofundamento dessa discussão técnica com a Comissão de Análise Antes de eu passar para essa questão mais do médio e longo prazo, num curto prazo, talvez, ou no máximo médio, será que a Secretaria de Meio Ambiente
Verde, o Desenvolvimento Sustentável, não teria condições de fazer uma audiência pública conosco, nos tendo como parceiros, mas para que a gente pudesse tratar disso com um ato institucional mais claro e fazer essa discussão de forma mais ampla, eu acho que isso seria uma medida de curto prazo. Uma coisa não exclui a outra, né? Isso, uma coisa complementando. Já foi aprovado. Medidas em termos de ofício, Isso. medidas formais nossas levantando esses aspectos. Segundo, o grupo técnico, Comissão de Análise de Território, técnicos da Secretaria de Meio para aprofundar a análise dos autos, inclusive a documentação que a gente tiver de conhecimento, parecer da CETESB, fazer uma lente fina nisso aí, conjunto, Comissão de Análise de Território com a Secretaria de Meio, e na sequência o senhor propõe uma audiência pública para a gente apresentar os resultados dessa situação. Eu acho e as que, medidas foram... considerando que o grupo talvez tenha um prazo de trabalho que não seja tão curto, eu acho que esse grupo certamente vai demorar um pouco para produzir. Eu não sei se a ideia é fazer uma audiência pública para apresentar o resultado de um trabalho de um grupo, que pode ser daqui a 8, 10, 12 meses, pode ser um pouco tarde, um pouco atrapalhado, ou se seria interessante a gente pensar alguma audiência na qual a gente pudesse já trazer essa discussão a público, ampliar um pouco o escopo dos municípios que estão participando dessa discussão um pouco antes disso. Essa é inclusive o Condema já se manifestou nesse sentido, né? Nós fizemos uma aprovação em cima da questão, convocando não só ele, como outros empreendimentos aqui que também estão, para estar. E aí, se o senhor me permite, vereador, a sugestão por experiência de análise. Segundo, que eu não vejo como tão demorado assim o relatório básico da Secretaria para fazer. O resultado do processo Vocês acham que é mais rápido do que eu falei aqui? Eu acho que essa leitura técnica, vereador, Não, tá bom. essa leitura técnica a gente pode definir um prazo. Eu acho que é isso, se a gente tiver um prazo que seja mais definir um prazo. E até para complementar, Qual é o prazo se necessário? nós O processo não são tão extensos assim. E aí, no roteiro que a gente está dando, vocês também já vão os pontos já certos, tem bastante entendeu? informação. Aí, vereador, a sequência, quando a gente propõe a reunião da comissão interna antes da audiência pública, porque o que acontece? O empreendedor vem aqui, nós já vamos estar com os questionamentos, inclusive embasado no documento, eles vão tentar responder aqui. Aí a gente vai levantar mais problemas, ou vamos ter comprovação de que eles cumpriram lá com alguma coisa. Tanto é que a gente já pediu via o conselho lá vistas do atual processo que está lá, porque a gente também está conversando sobre algo e nós não sabemos se o atual processo que está lá, de alguma maneira, alguns dos itens que estamos questionando aqui estejam dentro da legalidade, do que é exigido lá para o licenciamento, sendo contemplados. Aí a gente vai ter que pensar aqueles que realmente que não estão, porque senão a gente fica falando de coisas que não tem a ver. Mas é atleta, tá errado do começo. Não, essa vai estar, né, Tereza, com certeza. A questão é a gente poder ir para uma audiência pública, vereador, com um instrumento para chegar publicamente com eles e deixar eles... Não é a única preocupação. Eu queria falar duas coisas. Professor, desculpa, por favor, você tinha pedido a falar.